Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui no Instituto HLs com o Dr. Sidney Glina para conversar um pouquinho sobre ejaculação precoce. É um tema que tem sido super discutido, principalmente porque é uma das disfunções que mais acomete jovens antes dos 40 anos. E tem uma série de vertentes, de divergências do ponto de vista da questão etiológica da doença, de perspectivas que discutem mais os aspectos psicogênicos e perspectivas que discutem mais e tentam trazer uma visão orgânica associada à disfunção, tanto quanto aspectos genéticos, aspectos e muitos estudos, por exemplo, que a gente vê nessa linha, são estudos de um psiquiatra da Inglaterra, que é o Waldinger, que até faleceu esse ano. A gente vê uma série de estudos sendo feitos nessa linha também, na China, e eu vim aqui para a gente conversar um pouco e debater sobre o assunto com o Dr. Sidney. Boa noite, Dr. Sidney. Boa noite, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Fernando. Imagina, vamos lá? Como que você vê essas questões, né? Eu acredito que tem uma série de aspectos que estão sendo discutidos, desde a questão de não ter uma etiologia definida para ejaculação precoce ainda, uma série de correntes que divergem quando a gente pensa no conceito e no construto de ejaculação precoce. Alguns puxam mais para aspectos psicogênicos, outros tentam discutir um pouco vertentes mais orgânicas relacionadas à ejaculação precoce. E a tua experiência clínica? Bom, a ejaculação precoce, para mim, ela está relacionada à ansiedade, né? Ansiedade, várias causas de ansiedade, é uma falta de aprendizado, né? O homem, até 1950, o normal era ejacular rápido, tanto que nos trabalhos de Kinsey ele fala que o homem macho é aquele homem que ejacula rápido, né? E isso, com a liberação feminina e com a parte sexual sendo cada vez mais, a relação sexual tendo uma parte grande do lazer e não só para concepção, você começa a ter uma necessidade de o homem demorar um pouco mais, né? Então isso faz parte de um aprendizado, e eu acho que o fato da literatura buscar uma causa orgânica tem vários fatores. Você tem a necessidade de ter remédios, a necessidade de medicalizar, mas eu acho que existe uma linha de tratamento, que é a psicoterapia, que funciona há muitos anos e é uma questão só de fazer, né? Eu acho que é uma questão simples, raramente está relacionado a problemas graves do ponto de vista emocional. É uma questão de aprendizado. Uma questão de aprendizado, você acredita? Acho que tem duas coisas interessantes que o Dr. Sidney falou para a gente abordar. Eu acho que a primeira que eu acho interessante é essa questão da liberação feminina, do ato sexual começar a fazer parte como prazer, como uma questão de lazer do casal, né? Eu acho que isso está muito associado, a gente vê na literatura, com a revolução sexual e com a liberação sexual feminina, né? Que o prazer da mulher começa a fazer parte. Quando o prazer da mulher começa a fazer parte, o desempenho masculino e mais tempo é uma coisa que começa a fazer parte da discussão? Quando você vê qual é a definição de ejaculação precoce, que é a definição que a Sociedade Internacional de Medicina Sexual fez alguns anos atrás, é o tempo de ejaculação, sim, a sensação de falta de controle que o homem tem e o de estresse do casal, né? O incômodo do casal, né? Se a mulher tiver um orgasmo rápido, ele nunca vai ser um problema isso, né? Porque o homem vai ejacular, eles vão se adaptar, vão ter uma relação satisfatória. E uma coisa que é interessante, que a gente vê na prática clínica, pacientes que têm ejaculação retardada, muitos deles eram ejaculadores precoces e que foram se treinando para não ejacular, até que eles acabam tendo um problema de ejaculação retardada. Então, eu não tenho muita dúvida que é uma questão de aprendizado e que você vai conseguindo. Agora, tem toda uma linha que a gente sabe, por exemplo, que o aumento da serotonina nas sinapses faz com que você retarde a ejaculação. A gente aprendeu isso usando antidepressivo em alta dose para os pacientes psiquiátricos e eles têm dificuldade de ejacular. Então, na hora que você aumenta a serotonina, você retarda a ejaculação mesmo. Então, tem um tratamento medicamentoso, só que ele depende. Enquanto você tomar, funciona, quando você tirar, ele para de funcionar. Né? A não ser que tenha um aspecto de aprendizagem. A não ser que você consiga, nesse meio tempo, ir aprendendo a melhorar.
Por isso que você diz, por isso que você associa um pouco a questão da ejaculação precoce com o autoconhecimento do homem do próprio corpo. E com a questão da dinâmica do casal. Eu acho que é uma questão de controlar a ansiedade. Assim, todo homem, quando começa a ter uma vida sexual, ele ejacula rápido. A gente não sabe. Você vai aprendendo com a prática, né? Então, aquele homem que continua ansioso, continua preocupado, vou conseguir, não vou conseguir, ele tem mais dificuldade em controlar a ejaculação. Então, é uma questão de... A ejaculação é reflexo, né? Então, na medida que você chega no momento do gatilho, você ejacula, é igual espirrar, né? O que pode acontecer é você demorar o tempo para chegar no gatilho. E isso está relacionado a menos tranquilidade ou mais tranquilidade. E como que a parceira pode auxiliar? O homem que tem ejaculação precoce, ele fica muito tempo funcionando se a parceira não reclama. Se a parceira reclama, né, e a parceira começa a dizer que precisa melhorar, eu acho que ele começa a ter um toque para ir procurar ajuda, né? E na hora que ele procura ajuda, assim, acho que meio caminho andado quando ele tem uma boa parceira, uma parceira que participa, uma parceira cúmplice, né, que pode ajudar, que ajuda. Se ele ficar de um lado, ela do outro, isso não vai melhorar nunca, né? Ou se a parceira ficar cobrando, hoje você tem que ejacular, às vezes a gente vê no consultório. Hoje você tem que conseguir. Se você não ejacula, se você ejacula rápido, eles põem para fora de casa. Né? Sim. O cara fica desesperado. E aí ele fica mais ansioso. Muito semelhante com a disfunção erétil, né? Se você continuar assim, acaba, ou não. É que assim, a disfunção erétil, como o indivíduo não... Porque a ejaculação precoce, ele consegue atuar. Né? Então ele consegue penetrar, consegue ejacular, e a relação sexual até fica razoável para ele. Né? A ejaculação na disfunção erétil, não. Então ele vai procurar ajuda mais cedo do que na ejaculação precoce, porque ele não está funcionando. É como se na ejaculação precoce ele conseguisse driblar um pouco mais. Isso. Caso não tenha uma postura mais ativa da parceira. O que a gente via antigamente nos casais mais velhos era que assim, o homem ejaculava rápido e a mulher também não falava nada, porque ela não tinha direito. Né? Não, Na hora que ela começa a ter direito, ela começa a querer ter. Direito e vontade, né? Desejo de ter o prazer, de chegar ao orgasmo, de ter uma relação sexual com mais satisfação. Isso. Aí começa a acontecer. Assim, na nossa prática aqui no HLs, eu encaminho grande maioria dos meus pacientes para psicoterapia. Sempre fiz isso, há 20 anos eu faço isso ou mais, e os resultados são muito bons. Eu continuo seguindo os pacientes e eu vejo pacientes depois de 6 meses, 7 meses de terapia estão bem. Então, é um bom tratamento. De vez em quando, você vê aquele paciente desesperado que a mulher está dando o ultimato, ele precisa retardar a ejaculação em uma semana. Aí você dá o antidepressivo e depois vai fazer a terapia. E retarda? Retarda. Mas não é para todo mundo, é interessante que tem muitos pacientes que não retardam, mas a maioria funciona bem. Retarda e retarda satisfatoriamente. Na hora que ele percebe que retarda, ele relaxa. Né? Então ele fica menos ansioso e ele consegue ficar... E aí isso acaba ajudando com que ele esteja mais presente e mais tranquilo no ato sexual com a parceira. E como que é a questão do estresse, né? Você falou duas coisas que eu acho que são importantes, né? Que eu acho que é a qualidade da relação conjugal, né? Que você falou que também interfere para o homem que está com ejaculação precoce, né? A qualidade do relacionamento conjugal é um ponto que eu queria entender um pouquinho, né? Como que você acha que isso interfere no desejo, na questão da ansiedade e do controle? Assim, tudo depende de como o homem vê a parceira. Né? Se você vê uma parceira como uma igual, você não deve nada para ela, você vai ter uma relação sexual para ter prazer para os dois, a relação vai tranquila. Se você deve alguma coisa ou você tem que performar ter um modelo, você vai muito mais ansioso para a relação. A adrenalina é o inimigo número 1 o sistema simpático é o inimigo número 1 da ereção e é o que faz ejacular. Então, se você vai ansioso com uma relação sexual, é mais difícil você ter uma ereção e você ejacula mais rápido. O Moacir Costa, que era um psiquiatra, um dos fundadores do HL, sempre falava que o ejaculador precoce de longa data é o sério candidato a ter uma disfunção erétil psicogênica. Porque ele se frustra tanto, que uma hora ele inibe a ereção para não se frustrar. Essa percepção dele você via, né? Não, a gente você checa, teve pacientes que você pergunta como é que tá, ele vem se queixar de disfunção erétil, você pergunta, ele começou com uma ejaculação precoce. Então, por um lado, tratar a ejaculação precoce de uma forma mais cedo ou de uma não
driblar tanto, ou não fazer com que a ejaculação, não dar vazão a ela, não olhar, né? Eu acho que é o casal não olhar a ejaculação precoce. O que está acontecendo, muitas vezes, pode ser uma porta de entrada para algumas outras dificuldades no futuro. Igual você citou a questão da disfunção erétil, a questão da ejaculação retardada. Não que seja uma causa ou efeito, né? Vai ter. Tô pensando com relação às possibilidades, né? Uma coisa que não cuidada pode ser um indicativo de alguma dificuldade mais para frente. Se você tem um casal onde o homem ejacula sempre muito rápido, a mulher não consegue ter prazer, e isso não vai mudando, assim, é meio que natural ela ir ficando desinteressada ou até com raiva, né? Porque ela se sente usada, eu não consigo, ela mesmo se sente usada. Isso vai acabar com o relacionamento conjugal, né? Essas técnicas que tem de apertar e parar, elas são muito, eu acho que elas são interessantes porque a parceira participa. Sim. Na hora que a parceira aceita participar, já andou meio do caminho, porque o homem já relaxa, ela está sabendo, eu não tenho mais que ser o garanhão, não tenho mais que resolver o problema, então isso já resolve. O problema não é só meu. Né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Quando você está falando da parceira participar, você está falando um pouco de um problema não ser só dele, né? Dela entrar na história, porque tem tanto isso, o controle, quanto o controle durante o ato também, né? E ele sentir que ela é parceira. Na hora que sente que, assim, a minha impressão, eu não sou psicólogo, mas na hora que eu percebo que o paciente, que a parceira vem junto, e eles estão, pensei, tem várias posturas de vir junto, né? Tem aquela que vem junto só para ficar brava, né? Fica brigando na consulta, e aquela que quer saber o que ela pode fazer para ajudar. Na hora que ela vem para ajudar, acho que metade do caminho foi andado para resolver o problema. Sim, acho que esse ponto é interessante, né? Então a gente tem que falar um pouco também, orientar a mulher. Acho que sim, a mulher faz Nesses parte casos, dessa. faz parte desse. Não, mas orientá-la, né? Porque a gente vê muitas vezes ele também chegando sozinho, né? Ou ele procurando a psicoterapia num momento de ultimato. De desespero. Assim, e a história toda da avaliação da parte orgânica que você falou do Waldinger, o Waldinger era um camarada, um psiquiatra que acreditava nessa história. Sim. Ele tem alguns trabalhos que ele tentou descobrir alguns polimorfismos genéticos para identificar homens que teriam geneticamente uma predisposição para ejaculação precoce. Os trabalhos deles não são fantásticos, eles têm vários vieses, e mesmo polimorfismo é uma coisa que a gente sabe que o gene pode estar até alterado, mas depende do que ele secreta, da proteína, e isso nunca foi comprovado, né? Então essas teorias, os tipos de ejaculadores precoces, tinha 4 tipos de ejaculadores precoces, eu acho que isso é um pouco... Discutem também a metodologia dos trabalhos dele, né? Os furos metodológicos. Né? Você pegar pacientes e ir atrás daqueles pacientes, procurar o gene, o problema não é o gene, é o polimorfismo. O polimorfismo é uma coisa muito comum em genética. E isso nunca foi comprovado, né? E por mais que tivesse os tipos de ejaculadores precoces, o tratamento era usar antidepressivo. Não tem outra coisa para fazer em termos orgânicos, né? Você tem os antidepressivos comuns, né? E você tem a dapagliflozina, que é uma droga de ação rápida, que eu acho que é uma droga interessante, porque apesar dela dar um aumento do tempo de ejaculação pequeno, que é mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, mas é aquela história, na hora que o homem percebe que ele está ejaculando mais lento, ele relaxa, e aí ele consegue ejacular. Diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade. Que eu acho que é o ponto mais importante, né? De se sentir à vontade, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? Dele se sentir à vontade no ato, se sentir à vontade com aquela parceira, sentir que ela é parceira, né? Eu acho que é sentir com relação a tudo isso, né? E tá mais comum em homens mais jovens, você acha que é associado pelo não conhecimento do próprio corpo, do próprio funcionamento, né? De ainda ter talvez menos experiência corporal, menos experiência e vivência do relacionamento? Eu acho que depende do aprendizado, acho que depende de como o homem se dá o direito a aprender a ter relação sexual, né? Eu acho que a gente consegue aprender, para aprender a andar, a gente cai, engatinha, bate a cara no chão, para comer a gente faz uma sujeira, mas para ter relação sexual você precisa ser bom na primeira vez. Sim. E isso gera uma ansiedade muito grande. Tem aqueles meninos que vão lá e se viram,
se viram bem na situação, e tem aqueles que ficam marcados, e eles têm, toda vez que eles vão, eles ficam preocupados, vou ejacular rápido, eles estão mais ansiosos. Ejacular rápido. Com certeza. E você vê diferença nas faixas etárias, quando chega na clínica, com ejaculação precoce e pruro? Eu acho que assim, os pacientes mais velhos que vêm procurar, assim, raramente você tem ejaculação precoce secundária. Elas estão mais relacionadas com os pacientes que têm o medo de perder a ereção por algum motivo, e aí eles começam a ejacular rápido para perder a ereção. Para não perder, né? Esses são indivíduos que você trata a disfunção erétil, não trata a ejaculação precoce. Ou homens que têm uma situação de muito estresse na vida, mudança de parceira, problema profissional. Mas a grande maioria é ejaculação primária, aquele camarada que aprendeu assim e continua assim. Até que alguma coisa possibilite alterar, né? Alguma coisa possibilite uma mudança, né? Isso a gente fala muito em termos de processo de psicoterapia, né? Que enquanto não tem uma intervenção, né, externa, enquanto não tem nada que propicie, que leve a uma reflexão e uma mudança, aquele comportamento não muda. Você vê pacientes que, por exemplo, eles tomam um antidepressivo, né? E retarda a ejaculação. E mesmo assim eles não estão satisfeitos, porque eles não conseguem controlar. Então eles continuam insatisfeitos, eles param de tomar o remédio, enquanto eles não aprenderem a aprender que sexo você não controla, é uma coisa que você não controla nem a ereção, nem controla a ejaculação, né? Enquanto o indivíduo não aprende isso, ele não consegue ficar tranquilo. Então, viver aquela experiência de uma forma mais plena. Não, ele não consegue entender que isso é... Eu controlo tudo, eu tenho meus negócios, eu sou um empresário, só que a ejaculação ou a ereção você não controla. Depende, né? E é uma coisa, eu acho interessante o artigo que está discutindo e trazendo um pouco, não só o tempo de latência, né? Não só a performance, mas a questão relacional, a questão do casal, a questão conjugal, né? Porque assim, coloca na dinâmica. Né? Eu acho que isso é interessante, não só no homem, né? Que, então assim, é uma coisa que acontece que é dos dois, que tem uma parte dele, mas que tem uma parte da parceira, e que isso vai fazer toda a diferença. Às vezes não é nem a parceira responsável, mas é a imagem que ele tem daquela parceira. Sim, não penso em no sentido de responsabilidade, mas eu penso no sentido de dinâmica do ato sexual mesmo que está acontecendo. Ele não está sozinho ali. Né? Em termos de, eu acho que, não sei se faz sentido, mas não tem um pouco a ver, você falou um pouco do garanhão e não do cara que aprende a lidar com isso de uma forma um pouco mais tranquila, o homem que aprende a estar lá, acho que tem muito essa visão da performance, não? Eu acho que sim, eu acho que você tem aquele camarada, por exemplo, que ele fala assim, eu não consigo dar um orgasmo para ela. Né? Sim. Você não dá orgasmo para ninguém. Né? Exato. A mulher tem orgasmo ou não tem orgasmo, e ele já não depende dele. Exatamente. E eu acho que desmistificar isso é importante. O problema é assim, a gente não tem educação sexual, as pessoas não aprendem, né? Os médicos não aprendem, os psicólogos não aprendem, e a gente não aprende, a gente aprende na vida, né? Aprende na rua, aprende na tentativa e erro, né? Mas quando você faz na tentativa e erro, se dando a oportunidade de errar, é uma coisa tranquila. O problema é que os indivíduos hoje em dia, a molecada toma um monte de remédio para ereção, porque eles não podem se dar o luxo de falhar, porque senão todo mundo vai ficar sabendo que eles falharam. Então é uma responsabilidade muito grande, você não sabe como fazer, como é que você vai fazer, e aí você ejacula rápido, você fica mais ansioso da próxima vez, como é que vai ser, e é um ciclo vicioso. Vai criando esse ciclo, né? Acho que é interessante isso está muito isso que você falou da não possibilidade de errar, né? Da não possibilidade de errar, ou de não, na verdade não é nem errar muitas vezes, né? Eu acho que é um pouquinho também assim, ser um pouco diferente da expectativa que você tinha, e que isso acontece na vida, porque eu sempre, não sei, eu costumo brincar até com os meus pacientes que você não tá sozinho ali, então tem a expectativa tua, mas tem a expectativa da parceira, e aí é uma coisa que, né, como vai acontecer é outra questão. Mas assim, você pega, eu já vi pacientes assim, os dois são virgens, né? E a relação não dá certo, e ele acha que a culpa é dele, e ela às vezes acha que a culpa é dele, porque ele deveria saber. Ele deveria saber e me ensinar, a gente não sabe. E ser responsável, né? Eu acho que isso é interessante, isso que você fala, quando a gente trabalha em psicoterapia, que a gente precisa sempre na área da sexualidade, todo mundo que trabalha nessa área com psicoterapia sabe disso, que a gente faz uma reeducação,
né? Que o primeiro ponto é desfazer falsas crenças, mitos, né? Relacionados à sexualidade tanto feminina quanto masculina. E quando você consegue, independente da idade do homem, né, auxiliar nesse processo e fazer com que ele esteja e viva o ato sexual de uma forma mais tranquila, mais prazerosa, sem tantos mitos, as disfunções acabam deixando de existir um pouco. Porque existe, né, eu acho que é como se colocasse, não sei se faz sentido, mas é como se colocasse a condição humana ali, do tipo, do errar, do poder falhar, do poder não ser como esperava, com a expectativa que tinha e tudo bem. Né? E na próxima pode ser ótimo. É tentativa e erro podendo errar. Quando você Tentativa. faz tentativa e erro e você não pode errar, é complicado. Aí não é tentativa e erro, né? Mas aí não é tentativa e... Mas é assim, eu acho que tudo, a parte sexual você tem todo um aprendizado, que demora, às vezes depende de várias parceiras, demora, não é uma coisa que acontece na primeira vez. E isso gera ansiedade. A ansiedade é inimigo número 1 da ereção e faz você ejacular mais rápido. E você acha que eles compreendem quando você explica, eles aderem, eles procuram o processo? Quando eu mando em caminho para psicoterapia, o que eu uso já há muito tempo, eu peço na avaliação do homem que tem ejaculação precoce, disfunção erétil, eu peço uma avaliação orgânica, que para ejaculação precoce é pouca coisa, mas dá para fazer parte hormonal, alguma coisa assim, e eu peço uma avaliação psicológica. Né? E aí muitos, assim, mais da metade aderem depois à psicoterapia. A metade não vai aderir, vai continuar sofrendo, vai continuar indo atrás de medicamento, tem um monte de coisas charlatanescas que são feitas e eles vão fazer. Né? Mas os que fazem terapia, eu acho que vão muito bem. Até hoje eu não vi razão para mudar, para passar tipo de... o tipo de tratamento que eu faço, porque os resultados são bons. Então, eu acho que vale a pena manter. Como não tem um tratamento... A literatura fala sobre isso, né? E como não tem o problema da literatura psicológica é que vocês, psicólogos, publicam pouco. Sim. Os resultados. Então, a gente tem alguns trabalhos interessantes. Eu até participei de uma revisão da Cochrane sobre terapias de ejaculação precoce, mostrando que elas são efetivas, tal, mas a gente precisa provar que os resultados são bons. Porque não é muito fácil. Você vai lá e pega um remédio e dá para 10 pessoas, 6 melhoraram, os 4 melhoraram, então você... tá começando a mudar isso, né? Eu acredito que até tem um estudo muito interessante que fala sobre essa questão, né? Do que a gente está falando, que saiu agora há muito pouco tempo, que é do Texas, né? Da universidade, em que ele fala da importância da comunicação sexual conjugal e as dimensões da função, né? E que ele coloca que o diálogo e a comunicação do casal, né, favorece para o homem tanto a questão relacionada à função eretiva quanto a questão relacionada à ejaculação precoce. Eu aumento um pouco mais o diálogo também com o médico. O médico tem que ter a percepção de entender o que está acontecendo com aquele casal, e as coisas não são todas iguais, né? Não é todo paciente igual. Você precisa ter caminhos diferentes, eventualmente, para pacientes diferentes, né? Então, tem aquele paciente que vem desesperado, você vai ter que dar remédio. E os outros pacientes você pode encaminhar para terapia ou até usar as duas coisas. E a qualidade do relacionamento, né? Que vocês também conseguem ajudar o paciente a avaliar um pouco, a refletir. Eu acho que o médico, assim, o urologista, ele tem muito pouco tempo com o paciente. A gente tem, por mais que você tenha uma consulta privada e demore meia hora, mas é meia hora na vida daquele paciente, né? Ou talvez não é a vida dele, ou mais um retorno. Então, porque você precisa tentar se aproximar de algum jeito e tentar encaminhar o paciente para o tratamento correto. Quando ele vai, eu acho que isso é interessante, né? Eu, como psicóloga atuando nessa área, acho que isso é uma coisa interessante, porque quando ele chega realmente no processo de psicoterapia, a gente vê ganhos, né? Muitas vezes, às vezes, quando tem espaço e quando o casal tem uma relação em que propicie isso, a gente vai ver ganhos para o casal. Mas quando os ganhos não são muitas vezes pro casal, a gente percebe também os ganhos pro homem, né? Porque também não pode misturar tudo, é a questão de como tá essa relação, de como tá essa parceria, mas a gente vê desenvolver. É que às vezes a relação tá falida e não tem mais jeito. Exato. Né? Aí você talvez tem que mostrar para ele, ou não mostrar, mas levá-lo a perceber o que está acontecendo. Né? Levá-lo a refletir. Eu sempre falo, levar a refletir, as escolhas são deles, né?
As escolhas a gente não tem. E quando, só queria pra gente poder pensar uma outra coisa, eu tenho mais 2 perguntas só. E quando a ejaculação precoce, você falou um pouquinho, vem associada a uma disfunção erétil? Então, eu acho que isso vale a pena. Se ela precede a ejaculação, a disfunção erétil, você tem que eventualmente vai ter que tratar os dois. Às vezes você pode até dar remédio para tratar a disfunção erétil, mas vai voltar o problema da ejaculação e aí você tem que tratar os dois juntos. E aí eu continuo achando a psicoterapia o caminho, né? Ou então ela é aquilo que você falou de não perder, um medo de perder a ereção. Aí vem uma situacional, um homem que não tinha uma ejaculação precoce, vem uma questão situacional que é assim, para não falhar eu corro. Então, aí você tenta entendendo o que está acontecendo para ele falhar. Se for uma causa orgânica, você vai eventualmente tratar essa causa orgânica com medicação, por exemplo. Ou se for emocional, você vai caminhar para psicoterapia. Eu acho que as coisas, você tem que entender tem muita gente que fala, não, eu gosto de tratar a disfunção erétil com um inibidor de fosfodiesterase tipo 5, né? O tadalafila, o sildenafila, mas ela não altera a ejaculação, ela melhora a ereção. Então, quando ele melhora a ereção, aí ele acaba ejaculando mais lento. Demora mais. Sim, mas o processo de psicoterapia aí é o que vai fazer a diferença nesses casos. Eu acho que sim. Eu sou fã de psicoterapia faz muitos anos. Eu acho que psicoterapia é uma coisa que ajuda muito na parte sexual, na esfera sexual. Muito. Com certeza. Eu concordo. Sou suspeita, eu concordo. Mas pra gente poder encerrar, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que eu faço para todos os urus, né? Eu acho que fiz nas entrevistas quando elas eram escritas e eu acho que conforme vão passando os anos, né, e os médicos vão ficando mais sêniores, eu gosto muito de ouvir e de ver a opinião das pessoas que estão há mais tempo nessa caminhada. Eu acho que a gente tem que valorizar, eu acho que tem um aprendizado, tem uma consideração. Antes da minha pergunta que eu queria fazer, que eu acho muito interessante, que você falou, a questão não orgânica, o Kinsey já falava, né? Shapiro falava que ele até falava que podia ter alguma coisa anatômica, mas o Kinsey falava, não, todo homem vai ejacular no máximo com 2 minutos, né? Não vai passar disso, não tem. Então, assim, os precursores também da terapia sexual discutiam um pouco isso, né? Acho que é interessante, o Master Johnson falava, relacionado à ejaculação precoce e às disfunções masculinas, que os pacientes tinham muito medo do sucesso sexual. Então, que o que estava por trás, muitas vezes, da ansiedade, da dificuldade de intimidade e da manutenção das queixas das disfunções sexuais, era o medo do sucesso. Que quando o paciente está conseguindo, por isso muitas vezes ele recai, quando ele está conseguindo sair da disfunção, quando ele está conseguindo ser funcional, quando ele está conseguindo começar a experienciar o ato sexual de uma forma mais prazerosa, ele tem medo e ele cai de novo e tem uma queda. Mas o que eu queria saber um pouquinho de você é uma mensagem, né? Eu gosto dessa mensagem para os jovens, para quem está começando agora, para os jovens urologistas, porque eles também estão entrando no momento da ciência desse boom da farmácia, né? Dos fármacos, do vamos prescrever. Nós temos um problema que, assim, a ciência que a gente consulta é a ciência dos últimos 3 anos, né? Então, e a ciência dos últimos 3 anos, ela é um pouco, às vezes ela está sujeita aos ventos dos interesses que estão no ar naquele momento, né? Então, se a gente for olhar a literatura anterior, nos anos 90, por exemplo, você vê que a parte emocional tem um papel grande naquela história. Aí aparecendo os remédios, então disfunção erétil sai um pouco de moda, disfunção sexual sai um pouco de moda do urologista, então tem remédio, aí você tem um outro tratamento, aí aparecem as máquinas de fazer onda de choque, um monte de coisa que atrai o pessoal, que deve ser maravilhoso, só que você tem que entender que o homem continua sendo igual, né? É o mesmo homem, né? É o mesmo homem, apesar de ter... Mesma mulher, mesmo homem. Usando computador, tudo isso, se a gente for pensar em termos de ejaculação, como é que os animais ejaculam? Qual que é a função da atividade sexual? É procriação. Procriação. Então, e ejacular faz parte da procriação. Não, você vai ejacular rápido, você vai ejacular o tempo necessário. 2 minutos você ejaculou, colocou o esperma e acabou. no trato genital feminino e acabou.
O homem foi aprendendo a aumentar esse prazer, né? Então, é uma coisa que o homem... E isso depende, de novo, de aprendizado. Não é uma coisa que você consegue fazer. E eu acho que a mensagem é assim, sempre que você tem um problema sexual, você tem que encarar as possíveis causas, né? E nunca pode, a gente não pode nunca negar a parte emocional. Porque eu sou cirurgião, eu não posso dizer que eu vou operar todo mundo, eu tenho que tratar do ponto de vista do paciente. Então, se a causa emocional, e aquela história que eu estou falando, muitas vezes dá remédio para o paciente consegue ter ereção, consegue ter relação sexual e não está satisfeito. Porque na realidade não é a ereção que ele quer o ato sexual diferente, ele quer ter a liberdade de ter relação a hora que ele quer. A mesma coisa em relação à ejaculação precoce. Se dá antidepressivo, retarda a ejaculação, a mulher está satisfeita e ele continua não está satisfeito, porque não é assim que ele quer. Ele quer ter uma vivência normal, não quer depender de um remédio. Então, isso a gente tem que entender, e eu acho que o urologista tem que entender que quando você está tratando uma disfunção sexual masculina, você tem um órgão que está ruim, eventualmente o pênis, por trás dele você tem um homem que tem cultura, tem religião, tem preconceito, e na frente você tem um parceiro ou uma parceira. E você precisa entender essas coisas, né? Então não adianta você dar um comprimidinho. Às vezes o comprimidinho não vai resolver. Mesmo que ele consiga restabelecer a função. Não vai restabelecer muitas vezes o que ele está procurando, né? Então essa que é a mensagem que você deixa para os Minha mensagem jovens. De sênior. Chamado de velho, mas tudo bem. Não foi chamada de velho, é porque eu gosto da experiência, né? Eu acho que todos os eu acho que os jovens, né? Eu tô falando um pouquinho também da minha experiência. Eu entrei muito jovem como docente na universidade, tendo que lidar com jovens mais jovens, né? Em que alguns entravam na sala de aula perguntando cadê a professora, né? E a professora estava sentada, então acho que tem uma coisa ali, a professora estava ali, né? Mas tem uma coisa dos jovens que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e às vezes eu peço isso na clínica, e eu até acho que eu tenho uma vivência e uma coisa extremamente importante, porque eu atendo muitos homens mais velhos também, né, que eu, e mais sêniores, enfim, e que tem um respeito muito grande na questão do trato do processo de psicoterapia, né, inclusive vendo a diferença, né, mas os jovens, eles têm muito uma coisa de, muitas vezes, negar o conhecimento que vem antes, ficar nesses últimos 3 anos, procurar só o que tem. E eu lembro que todas as vezes que eu dou aula, inclusive atualmente, que as pessoas me perguntam, Fernanda, que eu estudo, né? Por onde eu começo? Eu sempre tenho a mesma resposta, pelos clássicos. Como assim? Eu falei, leia os clássicos. Leia os clássicos da psicologia, leiam os clássicos da terapia sexual, leiam os clássicos da sexualidade. Como assim? Eu falo, exato, não quero que você leia alguém que falou eu quero que você leia o clássico. Né? Eu não quero um PowerPoint, alguém que disse da pessoa, não. Para você entender o raciocínio de uma área, você tem que entender como que o pensamento daquela área foi criado. Então, acho que por isso que eu tenho esse olhar, que vocês falam que eu estou chamando de velho, eu não estou chamando ninguém de velho quando eu falo que é sênior, mas eu tenho esse olhar e sempre tive, né? Que eu acho que as pessoas o pessoal que já está há muito mais tempo na área, que vocês viram uma transformação acontecer, né? Vocês viram o desenvolvimento dessa ciência, isso tem que ser valorizado, isso não pode, os últimos 3 anos não podem impactar ao ponto de tirar. Eu falo, as pessoas perguntam, mas por quê? De tirar o valor de toda essa história. Eu falo, porque muitas vezes é o simples e é a fala do teórico lá do começo, né, que desmonta o quebra-cabeça em termos de processo de psicoterapia. Ah, como assim? Né? Eu acho que tem uma coisa, né, que a gente não falou, mas do ejaculador precoce, que muitas vezes vem, que é dividir o ejaculador precoce. O homem que está com ejaculação precoce, eu não gosto nem de falar o ejaculador precoce, mas o homem que chega com aquela disfunção, que é assim, a parceira também tem uma disfunção? Ah, como assim? Será que essa parceira tem abertura, né, vaginal ao ponto de conseguir ter uma penetração ou não, né? Porque aí a gente tem uma disfunção que é casada, que pode ser o vaginismo, que pode ser uma dor, né? Então tem algumas outras coisas, e se a gente fica
só nos últimos 3 anos, algumas falas e alguns detalhes que são dicas lá de trás, muitas vezes os jovens não pegam. Por isso que eu gosto sempre dessa mensagem final, né? Eu acho que, por exemplo, os clássicos, eles trazem muito isso pra gente. Eu acho que na urologia também. Acho que eles dão alguns ganchos para vocês, não? Eu acho que a ciência tem bases, né? E as bases têm que ser respeitadas. O que era verdade há 10 anos atrás pode continuar sendo verdade hoje. Não precisa ser. Nós temos a própria fisiologia da ereção, por exemplo, a gente não consegue controlar se injetar remédio dentro do pênis, tem alguns remédios prostaglandina, por exemplo, você pode ter ereção, mas isso depende do relaxamento da musculatura lisa, que é altamente sensível à ansiedade. Então, quando você injeta o remédio, você não sabe como está a ansiedade desse paciente lá dentro. Então, às vezes você faz um teste de ultrassom, um Doppler, e o Doppler dá lá fuga venosa, né? E na realidade ele não tem fuga venosa, ele está ansioso, né? E aí você vai olhar assim, pô, mas a literatura falou isso? Falou. Lá 91, a minha tese de doutorado. Eu mostrei que os exames se alteram de acordo com o estado de ansiedade do paciente. E as pessoas, você continua vendo o relatório, o cara vai lá, faz a injeção, olha, fuga venosa, precisa ser operado. E não é só ansiedade. Então essas coisas precisam ser lembradas. Lembradas. E eu acho que uma coisa para a gente poder fechar da questão dos homens e das mulheres é que eu sempre digo que as necessidades são humanas, né, são as mesmas. A gente fica dividindo necessidade dos homens, necessidade das mulheres em termos de ato sexual. Não, são necessidades dos homens e das mulheres, né? Os dois têm as necessidades de afeto, de carinho, de vivência hoje e buscam, né, um ato sexual que seja prazeroso e que não seja só a procriação para ambos, né? Então a gente também tem que olhar essa condição, que isso não difere tanto quanto a gente imagina, né? E que se esse homem também não tiver com desejo, não tiver num relacionamento que ele tenha, né, amparo, abertura e que ele sinta abertura, né? Em termos, acho que isso que é um pouco que você está falando. Com relação a essa parceira, vai aumentar a ansiedade dele. Não tem dúvida. Né? Cada vez vai aumentar mais e a chance dele ter uma disfunção, um problema sexual é muito maior. Certo? Concordo. Eu queria agradecer, né? Obrigado, Dr. Sidney, muito obrigada pela mais uma vez pela participação, né? Tiveram outras participações nas minhas entrevistas escritas, né? Mas eu acredito que tem... Fica mais legal, sim. Foi um feedback positivo? Você preferiu também? É mais fácil de fazer. É mais fácil de fazer? Porque era mais complexo? Explica. Não, você tem que escrever muito, né? Aqui você só fala. Aqui você só fala, mas eu acho que o feedback está positivo. Eu também acho, porque eu acho que tem uma interação, a gente conversa, é diferente. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Eu queria agradecer, estou tentando desmistificar um pouco com o projeto das entrevistas, as questões que surgem na clínica, aumentar o diálogo entre a psicologia e a urologia, que eu acho que tem muito campo aí, né? Apesar da crítica, Dr. Sidney, que a psicologia não trouxe muitas evidências, a psicologia tem evidências, né, científicas, e cada vez mais eu acho que só faltam duas coisas: aumentar a publicação em termos de ciência da psicologia, mas também agora vai o meu recado para os urologistas, mas também falta dos urologistas a compreensão de que o nosso papel é um pouco maior e que se eles derem espaço e que se a psicologia tiver mais espaço e a saúde mental dentro das questões relacionadas às diferentes enfermidades urológicas, em especial a gente está falando das questões de sexualidade, o seu paciente pode progredir em termos de saúde, de qualidade de vida muito mais. Sem dúvida. Eu faço isso há muito tempo. Faz isso há muito tempo, né? Tem alguns colegas que eu conheço que realmente confiam em termos do trabalho da psicologia. Certo? Queria agradecer. Obrigada. Boa noite.